Olá, irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui estamos para assim estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Os irmãos, vamos estar orando nessa resto de semana, é claro, pela vida das nossas famílias, os irmãos que estão enfermos, e também estar orando pela nossa Assembleia, para que tudo possa ocorrer bem e que possamos assim estar com a nossa diretoria organizada e a nossa ata registrada para estarmos assim funcionando normalmente como deve ser, né? Como a igreja deve funcionar. Ok? Então não esqueça de estar orando pela nossa Assembleia e orando por você também para Deus te usar grandemente. Bem, irmãos, essa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus nos Salmos de número 51. Salmos de número 51, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 5. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 51 e vamos assim estar meditando nessa passagem, que ela diz o seguinte, o Salmo 51, de 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Amém? Então que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Permita, Senhor, que possamos ter assim uma noite na Tua presença, um culto abençoado, Pai, que possamos assim, o Senhor está falando aos nossos corações e nos dá, Pai, assim, a Tua direção. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, Deus, e nos dá sabedoria dos altos céus. Nós te louvamos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, os Salmos de número 51, esse salmo ele é um poema de Davi, onde ele faz essa escrita logo após aquele acontecimento que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12, de versículos de 1 a 5. Ou seja, aquele pecado que ele cometeu com Betseba e, em seguida, um outro pecado quando ele chama Urias e mata Urias e consegue enganar Urias, tenta enganar Urias, não consegue, aí manda Urias de volta para a guerra e lá manda a carta para que dê um jeito de matar Urias por lá. Então, Natan vem, traz o recado de Deus a Davi e conta-lhe a história e ele fica enfurecido quando ele dá a sentença do homem que pegou a ovelhinha do pobre que só tinha uma. Então Natan revela que aquele homem é ele, versículo 13 do capítulo 12 de 2 Samuel. Então, enfim, quando Davi descobre que este homem é ele, quando Davi descobre que ele cometeu um grande pecado, então ele diz: contra o Senhor eu pequei. Contra o Senhor eu pequei. Então, irmãos, nessa noite nós queremos meditar sobre o seguinte tema: reagindo contra o pecado. Reagir contra o pecado é algo que requer muita força, requer muita coragem, requer muita disposição, porque para reagir contra o pecado tem que ser mesmo algo bem forte, ou seja, a pessoa tem que estar bem convicta que Deus ele é poderoso, que Deus pode assim fazer qualquer coisa, mudar qualquer situação. Você entendeu? Então, se a pessoa não tiver bem convicta na palavra de Deus, no poder de Deus, ele não vai ter forças para reagir contra o pecado. E dentro desse contexto, nós podemos ver que Davi ele reage contra o pecado. Ele não é um homem que fica prostrado, né? Ele, em primeiro lugar, Davi, ele faz um apelo a Deus. Davi faz um apelo a Deus, né? Pela misericórdia de Deus. A Davi apela para a misericórdia de Deus. Ele descobrindo que tinha pecado, então ele apela para a misericórdia de Deus. Versículos 1 e 2
nós vamos ver ele descrevendo isso, né? Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, Davi, quando ele reconheceu que tinha pecado terrivelmente contra Urias, tinha derramado um sangue inocente, porque ele era culpado da morte de Urias. Então ele viu que ele não tinha uma outra chance, uma outra oportunidade, se ele não realmente corresse para os pés de Deus, confessar o seu pecado e realmente se colocar nas mãos deles e esperar de Deus a resposta de Deus. Então ele apela: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Então ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus benigno, que não ia fazer nada além do que não fosse necessário, de acordo à necessidade daquela atitude que Davi tinha colocado. E o versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, Davi ele é bem enfático no seu apelo para com Deus, e nós podemos entender claramente que ele realmente vê que só há pecado nele, só há erro nele. Não só diante daquela situação, mas de outras que já tinham se passado e que poderiam vir futuramente. Então, isso é o quê? É uma lição que deixa para nós, que nós precisamos estar atentos às nossas ações, atitudes, né? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós pecamos por palavra, pensamentos e obras. Então, nós temos que estar atentos e, diante de alguma falha, não correr para outro lugar, senão para os pés do Senhor Jesus Cristo. Ter coragem de reagir contra os nossos erros, ou seja, corrigindo eles, aceitando que erramos, aceitando como é que eu posso dizer? Aceitando assim, as consequências que possam surgir, ou seja, que eles possam gerar, porque toda ação surge logo em seguida uma reação. E as reações das nossas ações é que são os grandes problemas, que muitas vezes nós não aceitamos, então nós precisamos aceitar. E para não sofrer essas reações, então precisamos estar atentos à palavra de Deus, atento ao ensinamento do que Deus nos ensina através da sua palavra, para não estarmos tendo dificuldade. Porque Davi, ele era um homem convicto, era um homem atento, mas deu uma deslizada, deu uma errada, vinha um problemão, ou seja, estava um problemão na frente dele, mas agora ele coloca diante de Deus, se coloca diante de Deus e apela para Deus, para a sua misericórdia. Então, Davi não tem como, ele não treme na base, ele não se acovarda, ele vai para cima do problema. Lógico que o problema era dele, não era de ninguém, e ali ele se desmancha diante de Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, porque só o Senhor quem pode. Então, é assim que o crente, o servo do Senhor Jesus Cristo, ele deve andar, reconhecendo que sem Deus nada pode fazer, tem que estar atento e convicto do que pode acontecer com ele. Mas também podemos ver que Davi reconhece que pecou contra o Senhor, e é pela sua misericórdia, porque ele reconhece que pecou contra ele, que ele diz, versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. É a colocação de Davi. O versículo 3, ele diz o seguinte: pequei, porque eu conheço, perdão, versículo 4, contra ti, Senhor, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, contra a ti só eu pequei. Lógico que Urias sofreu as consequências da ação de Davi. A família de Urias, a família de Betseba, com certeza, muitos tiveram alguns transtornos. Mas Davi entende que antes de tudo isso, o pecado dele, antes de tudo dele causar todo esse transtorno na vida de Urias, na vida da família de Urias, na vida da família de Betseba, ele reconhece e tem convicção que todo esse transtorno, aliás, antes desse transtorno, ele pecou primeiro foi contra Deus.
Então, irmãos, quando nós temos a atitude disciplina de Davi, sabemos, temos que saber que antes de a gente pecar contra o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus. Então, se alguém te ofende, pode ter certeza que primeiro ele ofendeu a Deus. Se você ofende alguém, pode ter certeza que primeiro ofendeu a Deus. Principalmente os domésticos da fé. Então nós temos que o quê? Estar convicto disso, ter essa convicção, ter essa certeza. Que Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos chamou para vivermos uma vida diferente nesse mundo, apesar de estarmos num mundo terrível, num mundo pecaminoso, mas precisamos entender que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, é um Deus justo, e Ele deixa bem claro que se nós pecarmos, nós estamos pecando, sim, vai atingir alguém, mas também primeiro é contra a santidade dele que nós vamos estar pecando. Então precisamos estar convictos disso, como Davi estava. Davi sabia de tudo que tinha acontecido. Davi sabia do problemão que tinha pela frente nesse mundo, entre família, entre o povo ali e tal, que estava próximo dele, dos que foram afetados, mas ele sabia que primeiro do que tudo o pecado dele era contra Deus. Então o homem, ele peca, ele erra uns contra os outros, mas sendo o povo de Deus, quando erra um contra o outro, primeiro está errando contra Deus, né? Porque Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso protetor, ele é o nosso guardador, ele é o nosso Pai, e ele é santo, e ele quer que a gente viver uma vida santa, uma vida de santificação. Ele não quer que tenhamos uma vida de qualquer jeito, mas ter uma vida santa diante dele. Mas também nós podemos ver, irmãos, que Davi sabe que o pecado é desde a sua formação. Esse pecado que ele tem, que o conduz a tomar essas decisões, a fazer algumas coisas erradas diante de Deus, é desde a sua formação. Então ele está pronto para reagir contra o pecado, mas isso é uma coisa que vem de longe. Mas ele não pode se acomodar por causa disso. Versículo 5 de versículo 6 é o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então, irmãos, Davi, ele vendo que ele, na sua formação, já foi uma má formação, porque eis que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e como diz Paulo, como Paulo fala em capítulo 6 de Romanos, ele já nasceu com o pecado. O pecado é tendencioso a nos conduzir a outro pecado. Então precisamos vigiar. E isso ele é bem fato, que ele conhece e reconhece que ele está realmente com esse problema, mas ele conhece, ele está disposto a reconhecer que realmente só Deus é quem pode socorrê-lo. Ele não tem uma outra saída. E nós sabemos que o ser humano, pela sua incredulidade, pela sua pecaminosidade, sempre gosta de correr atrás de um recurso, de uma explicação, de um pensamento que achou que não era assim, enfim, sempre tem um jeitinho. Mas Davi, ele não corre atrás de jeitinho, ele não menciona nada, ele só reconhece que realmente a natureza dele é pecaminosa, ele nasceu já com esse problema, mas mesmo assim ele reage, está disposto a reagir sobre qualquer efeito que o pecado venha ter contra ele. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque que bom que todo ser humano fosse assim. Que gostasse, que aliás, tivesse coragem, tivesse força, tivesse sabedoria para reagir contra o pecado, por mais que ele reconheça, por mais que ele entenda que já nasceu com esse problema, mas mesmo assim tem um Deus poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Nós temos um Deus poderoso que ele pode mudar todas e qualquer situação que venha acontecer
contra a vontade dele em nossas vidas. Então nós não podemos nos acomodar, nós temos mesmo que reagir contra o pecado quando ele estiver, de uma forma ou de outra, ameaçando a nossa segurança, o nosso bem-estar com Deus e com a sua igreja, com os nossos irmãos. Então nós temos que reagir, ter coragem, como Davi teve, né? Mesmo reconhecendo que era pecador desde da sua origem, da sua nascença, da sua formação, mas ele tem força e tem coragem. Nós precisamos também reagir assim. Então Davi, ele sabe que o pecado dele é desde a sua formação, mas mesmo assim ele reage. Mas também Davi faz uma série de pedido de perdão a Deus. Ele não só, dentro dessa reação dele, ele nos mostra também que do versículo 7 ao versículo 13, ele apresenta aqui um monte de questões para Deus, que ele diz: purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. E os pecadores a ti se converterão. Então, irmãos, ele vai falar no versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Versículo 12, né? Então, quando ele fala dessa alegria da salvação, ele quer dizer o seguinte, que o salvo, ele tem a alegria de estar bem na presença de Deus. Naquele momento ele estava péssimo na presença de Deus, porque a salvação dele, ele tinha as convicções dele, mas ele não tinha alegria naquele momento por estar vivendo uma situação de pecado. E nós sabemos e acompanhamos, todos nós sabemos que quando o crente peca, ele perde a alegria de estar na presença de Deus. Isso é uma questão bem simples, porque a primeira coisa que ele faz é querer fugir da igreja, querer se afastar de alguém que vem assim trazer alguma palavra relacionada a Deus para o coração dele. Então a pessoa fica triste, mas mesmo assim, tendo o pecado, gerando isso nas pessoas, e com certeza gerou isso em Davi também, mas ele foi forte e reagiu contra o pecado, e ali ele se libertou daquela maledicência, porque ele voltou a adorar a Deus, ele voltou a se comunicar com Deus, e ele recebeu o perdão de Deus. É lógico que o perdão de Deus não eliminou as consequências daquele pecado dele. E nós conhecemos muito bem o que foi que aconteceu no decorrer da história, depois desses dias, depois desses acontecimentos. Mas mesmo assim, ele estava apto para estar na presença de Deus, buscando de Deus, assim, e aceitando de Deus toda e qualquer correção que o Senhor viesse trazer sobre ele, para que ele pudesse realmente ser um homem transformado segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e possamos assim a cada dia estar meditando na palavra do Senhor e também nos colocando, que nem Davi, para estar adorando ao Senhor, sendo corajoso, né, para reagir contra o pecado. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Dá uma noite na Tua presença, Senhor. E nos permita, Pai, que possamos assim a cada dia estar adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Nos despede em paz, Pai, dando uma noite de sono na Tua presença. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Olá, meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do Senhor. Dele, por ele, para ele.
dele pureza.